É isso aí, começando mais um Entrando na Mente Podcast. Meu nome é Marco Brito. Se você ainda não segue esse podcast nas redes sociais, eu quero te convidar a seguir. Entrando na Mente Podcast em todas as redes sociais, TikTok, Instagram. Ou você pode me seguir também no meu perfil pessoal, eu, Marco Brito. Hoje é um dia diferente, é o meu aniversário. E eu resolvi gravar um podcast falando assim, sem roteiro, sabe? Coisas que vêm na minha cabeça nessa data, o que representa pra mim. Eu tô fazendo 33 anos agora. E essa data todo mundo sabe que é a idade que Cristo morreu, né? Morreu com 33 anos. E aí me vem uma coisa na cabeça, porque ó, se Cristo fez tudo que ele fez em 33 anos, a minha ideia é que eu deveria já ter feito tudo que era pra eu fazer em 33 anos também. Porque quando eu tinha 18 anos, eu achava que com 33 a minha vida estaria resolvida. Eu achava que eu estaria casado, milionário, tudo que você pode imaginar. Porque parecia que tá... Quando você tá com 18... Porque assim, ó, se você pensar bem, com 18 anos, 18 dividido por 2 é 9. Então, você, com 18 anos, você ainda não viveu 2 décadas. Você viveu 1 década e um pouquinho. Então você imagina que 1 década, por exemplo, quando você se imagina com 30 anos, faltam 12. Você imagina que vai demorar muito para passar. Tipo assim, que essa data nunca vai chegar. Só que ela chega muito rápido, cara. Se você vacilar, o negócio passa e você não fez nada, tá ligado? Por isso que tem a tal da crise dos 30 que a galera fala. Que é... quando você olha pra tua vida, que você vê que você tá fazendo 30 e aí você fala assim, caramba, o que foi que eu fiz até agora? Sabe? Eu achei que minha vida estaria toda resolvida. Então tem um pouco disso, né? Tem um pouco disso. Então, é natural que a gente faça essa reavaliação de toda a nossa vida todas as vezes que a gente faz aniversário. Eu até acho legal esses marcadores, essas datas, que te dão a oportunidade de você refletir de o que foi que eu fiz até agora, né? Eu já fiz muitas coisas legais, mas eu também já deixei de fazer muita coisa legal, sabe? Quando muitas vezes eu pergunto aqui no podcast para as pessoas assim, o que elas fariam se elas pudessem voltar no passado e dar um conselho para elas mesmas. Muitas das pessoas respondem assim, tipo assim, ó, não deixe de fazer aquilo que você quer fazer. Não se preocupe muito com a opinião dos outros. Muita gente responde essa mesma resposta. Pessoas de diferentes idades, assim, pessoas mais velhas, pessoas mais novas. E eu acho que é muito por aí mesmo, sabe? Eu acho que a gente deixa muito de fazer as coisas pensando na opinião dos outros, pensando no que os outros vão achar e tudo mais. E eu deixei de fazer algumas coisas, inclusive o canal aqui, o podcast, eu demorei para fazer. Por causa que eu conheço o podcast muito antes da moda dos podcasts, né? E, por exemplo, eu fiz rádio e TV e eu me formei, pra vocês terem ideia, eu me formei em 2015. E eu já conhecia podcast. O boom dos podcasts aqui no Brasil, ele veio dar mais ou menos em 2018, 2019, na pandemia, né? Eu cheguei a fazer um podcast só áudio com um pastor amigo meu, que tem ele lá esse podcast está no Spotify até hoje, chamado Centralidade Podcast. E aí a gente fez antes do boom dos podcasts. Mas aí a gente parou. Se a gente tivesse continuado, esse projeto também teria crescido. Na época dos caras do PC Siqueira, do Felipe Neto, da Kéfera, eu tinha vontade de fazer vlog igual eles faziam, que é exatamente o que eu tô fazendo agora, né? Que é tipo pegar o microfone e ficar falando o que vem na tua cabeça. E só que eu não tive coragem, sabe? Por causa que tinha aquela coisa ainda de... o blogueirinho. Você tá achando que você é artista, você tá achando que você é quem? E que são travas mentais, comentários muitas vezes de pessoas que gostariam de fazer o que você faz, mas que elas não têm coragem. E aí, quando elas veem você fazendo, elas querem te desanimar de alguma maneira, sabe?
Porque muitas vezes isso até projeta nelas a frustração que elas têm de não ter feito as coisas que elas gostariam, né? É por isso que muitas vezes, quando alguém vê alguém fazendo uma coisa legal, arruma um jeito de criticar a pessoa, né? Tipo, sei lá, você fez uma tatuagem, nossa, mano, tatuagem muito grande, tatuagem não sei o que lá. Mas por quê? No fundo, pode ser que aquele cara tinha vontade de fazer aquilo, e aí ele não tem coragem e ele arruma um jeito de criticar a outra pessoa, né? E trabalhar com internet é muito isso. Então, eu sinto que eu demorei um pouco para fazer, mas ao mesmo tempo que bom que eu comecei, né? Eu, há 4 semanas atrás, mais ou menos, eu fiz o episódio 100. Então, 100 episódios. Trouxe muita gente que eu gostaria de trazer. Aconteceram algumas coisas, né? E o projeto foi crescendo. Por exemplo, ainda não tá do tamanho que eu gostaria, né? No momento que eu tô gravando esse vídeo, porque é gravado, não tô fazendo no dia exatamente do meu aniversário, né? Já deixei pronto. Tá com uns 13 mil e poucos inscritos aí no canal. Eu lembro quando eu tava lutando pra chegar no 1.000. Que eu queria lutar, né? Precisava chegar em 1.000 pra monetizar, toda essa coisa. Ao mesmo tempo, lógico que eu gostaria de que tivesse maior. De que tivesse, tipo, com 100 mil, sabe? Isso tem muito a ver com muitas coisas. Eu poderia ter feito mais coisas pra isso? Sim. Que faz parte da reflexão. Por exemplo, eu poderia ter me aplicado mais nos cortes dos episódios. Que isso muitas vezes é o que faz o podcast crescer. Eu poderia ter me aplicado mais nos reels diários, sabe? Sem ter falhado. Porque eu já deixei semanas sem postar. Teve épocas que eu era bem constante, postava 3 reels por dia. Mas já aconteceu de eu ficar semanas sem postar, porque eu faço tudo sozinho, né? Eu poderia, por exemplo, ter corrido mais atrás de convidados virais. Porque o que acontece? Não adianta só o conteúdo ser bom quando você é pequeno. Pelo menos é isso que eu penso. Você precisa também de convidados que te ajudam a expandir o seu conteúdo. Porque tem caras que são muito bons, mas eles não têm nada de público, cara. Então, tipo assim, vai ser um episódio muito bom, mas que 200 pessoas vão ver. Porque o podcast ainda é pequeno e o cara também é pequeno, né? A não ser que você dê uma sorte absurda daquele episódio, por algum motivo, hypar. Então, o conteúdo e a visibilidade, falando de podcasts iniciantes, no começo andam juntos. Então, alguns convidados ajudam a empurrar o podcast, né? Por exemplo, eu fiz agora, algumas semanas atrás, com o Luiz Felipe Pondé, filósofo muito conhecido, e vieram bastante inscritos por causa desse episódio, entendeu? Nem todo episódio rende novos inscritos pra mim. Então, tipo assim, é uma coisa que você tem que também ter essa estratégia dos convidados, faz parte do projeto ali de crescimento, né? Mas isso é o que é bom ter essa reflexão, porque é o que faz a gente trabalhar e pensar em coisas que a gente pode fazer para dar certo, né? Então, eu tenho dividido, por exemplo, a gente está pensando agora nessa parada do meu aniversário, né? Refletindo nossa vida. Então, dividindo minha vida por algumas áreas, lógico. Profissional, espiritual, saúde, família. Todas essas áreas, eu entendo que a gente precisa fazer mais coisas por elas. E tentar, de alguma forma, estar com elas meio alinhadas. Eu vou gravar um podcast falando um pouco sobre o ano novo. E a minha ideia é falar, assim, de o que a gente precisa fazer para ter um bom ano. E aí, então, eu vou refletir mais sobre essas áreas em si e, baseado na minha experiência, o que dá pra gente fazer para ter um ano legal. Beleza? Eu quero agradecer todo mundo que gosta desse podcast, todo mundo que gosta de mim, todo mundo que me mandou feliz aniversário, todo mundo que me parabenizou, todo mundo que acompanha aqui. Muito obrigado. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, quero pedir para você se inscrever, para dar um like nesse vídeo, nos outros vídeos e ajudar a gente a crescer esse projeto de alguma maneira. Agradeço muito aos meus amigos, tenho família,
Sou uma pessoa que tem uma boa rede de apoio. Então agradeço muito essas pessoas que estão comigo, que estiveram comigo. E que a gente possa continuar aí, andando com boas pessoas e sendo também uma boa pessoa. Beleza? Um abraço, até mais.